Olá a todos. Na aula passada, nós iniciamos o tópico de sistemas de partícula, corpos rígidos e momento linear, né? Onde na aula passada a gente praticamente se ateve ao cálculo do centro de massa, tanto de distribuições discretas de massa, ou seja, massas discretamente posicionadas no espaço, e de distribuições contínuas de massa, que a gente chama de corpos rígidos. Agora, dando sequência, nós vamos entrar na parte de segunda lei de Newton para um sistema de partículas. Bom, imaginemos um conjunto de partículas se movendo. Não estamos interessados no movimento individual de cada partícula, e sim no centro de massa de todo o sistema. Embora esse ponto pode até ser imaginário, ele se move como se fosse uma partícula, onde podemos associar a esse ponto uma posição, uma velocidade e uma aceleração. Nesse caso, a segunda lei de Newton para um sistema de partículas é escrita dessa forma aqui, ó, somatória de forças, né, todas as forças externas, é igual a MACM, aqui escrita na forma vetorial, né, conduzindo a somatória de 1 até n, onde n seria o número de partículas que o sistema possui. E o m seria a massa total desse sistema de partículas. Tá? No caso desse desenho que vocês estão vendo aqui, nós temos, imagine como se fosse um fogo de artifício, que é disparado para percorrer uma trajetória parabólica. Quando ele é disparado, o centro de massa, antes da explosão, está localizado no próprio fogo de artifício, tá ok? Mas quando ele explode, o centro de massa desse objeto continua percorrendo a trajetória como se fosse uma parábola, como vocês estão vendo aqui, né? Da mesma forma que seria se o fogo de artifício não tivesse explodido. Como tanto antes da explosão como depois, a única força externa que está agindo sobre o nosso sistema é a força-peso, todo o sistema continua a percorrer, olha só, a trajetória parabólica, né, independente se ocorreu a explosão do fogo de artifício ou não, como vocês podem ver aqui nesse desenho. Podemos sair da notação vetorial, né, da segunda lei de Newton, decompondo aquela expressão nos três eixos. Aqui temos a somatória das forças, né, ao longo do eixo x, ao longo do eixo y e ao longo do eixo z. Como vocês podem ver, temos aí agora a aceleração do centro de massa, né, em relação ao eixo x, y, z. O que nós vamos fazer então agora vai ser aplicar esses conceitos num exemplo do livro. Olhem esse aqui, por exemplo. A figura que eu vou desenhar, que eu vou mostrar ali para vocês, mostra um sistema de 3 partículas, cada uma submetida a uma força externa diferente, e todas inicialmente em repouso. Ele pede, nesse caso, qual a aceleração do centro de massa desse sistema. Então aqui temos o nosso sistema. O nosso referencial está escrito de forma que o eixo horizontal é o x e o vertical é o y. Temos a partícula de massa 1 aqui, eu vou chamar de M1. Temos a M2 e a M3. Elas estão sujeitas a essas forças aqui, uma de 12 N, uma de 6 e uma de 14. Né, posicionadas, né, nesses pontos. Ó, M1 está posicionado em x 4 metros, y 2 metros. Né, e aí temos a partícula 2, né, menos 2 e 3, e a partícula 3, 1 e menos 2. Queremos encontrar a aceleração do centro de partícula, né, desse sistema de partícula, quando as partículas são aplicadas a essas forças aí. Tranquilo. Então, primeira coisa, vamos determinar qual é o centro de massa desse sistema de partícula, como fizemos na aula passada. Temos aqui um problema em 2 dimensões, então vamos encontrar o centro de massa, né, para os dois eixos, o x e o y. Para o caso do eixo x, nós temos 1 sobre m, somatória m de xi, com os índices da somatória indo de 1 até 3, já que temos 3 massas para o nosso sistema de partículas. Então está aí 1 sobre m1x1 mais m2x2 mais m3x3. Substituindo os valores numéricos, né, nessa equação, encontramos facilmente o valor de 1,75 metros. Para o caso em y, temos aí o y centro de massa 1 sobre m, somatória mi, y, com os índices também indo de 1 a 3. Né?
sempre m, né, sendo a massa total do sistema de partícula. Então, abrindo essa somatória, você vai ter m1y1, m2y2 mais m3y3. Substituindo os valores numéricos aqui, temos que o y, centro de massa, é 1,25. Assim já sabemos qual que é o centro de massa do nosso sistema, que era composto de 3 partículas. A ideia da gente trabalhar com o centro de massa é nós não estarmos interessados no movimento individual de cada partícula, e sim só do centro de massa, não é? Então está aqui, ó. Agora só temos o centro de massa para nos preocuparmos. E as forças, que está aí, ó, F1, F2, F3 atuando no centro de massa, assim como você tinha cada uma atuando individualmente nas 3. Esse ângulo aqui, né, sendo 45 graus, como vocês viram naquele desenho. Agora que nós temos o nosso diagrama de força montado, vamos usar a segunda lei de Newton para calcular essa aceleração. Temos então a somatória de forças igual a MA centro de massa, aqui escrito na forma vetorial, com os índices indo de 1 até 3, já que temos 3 forças atuando no centro de massa. Como essas forças estão atuando no eixo x e no eixo y, nós vamos sair da notação vetorial e escrever em termos desses eixos. Eu vou fazer uma rápida contração de notação. Como vocês podem ver, eu vou parar de escrever esse EXT para representar a força externa, né, porque senão vai ficar com muitos índices aqui, principalmente na hora de você fazer a decomposição. Ok? Mas lembrem que sempre que a gente falar aqui de força, vai ser forças externas. Então temos agora, ao longo do eixo x, os índices da somatória continuam de 1 até 3, já que nós temos as 3 forças atuando aí. Ó. Tem a componente da força F1, temos F2 e F3 atuando ao longo do eixo x. Então temos aí F1 cosseno θ, né, menos F2 e mais F3, que está aqui, igual a MAx do centro de massa. Isolando então a aceleração do centro de massa, você tem F1 cosseno θ menos F2 mais F3 sobre m. Isso dá 1,03 metros por segundo ao quadrado. Temos agora a aceleração do centro de massa ao longo do eixo x. Para o eixo y é a mesma ideia. Vamos fazer aqui então, usando a segunda lei de Newton, para o eixo y, os índices da somatória agora vão de 1, né, até 1 apenas, porque como vocês podem observar aqui, olha só, você só tem a componente da força F1 ao longo do eixo y. Então nós temos somatória de força igual a MAY, centro de massa. Essa força então é componente F1 seno θ igual a MA YCM. Isola o AYCM e você tem aí 0,53 metros por segundo ao quadrado. Para expressar a aceleração na forma vetorial, nós temos que o ACM, né, A centro de massa, é igual à projeção no eixo x, no eixo y, cada um multiplicado pelo seu vetor correspondente. Então, AX é de x, mais AY é de y. Você encontrou quem que é o AX e encontrou quem que é o AY. É só substituir, então, esses dois valores numéricos aqui e aqui. E temos aí, olha lá, o vetor, a aceleração, né, para o nosso sistema de partículas composto de 3 massas. Para escrever um módulo da aceleração, é só tirar a raiz aqui, né, elevando ao quadrado os componentes, como fizemos nesse caso. E está aí escrito o módulo da aceleração do centro de massa como 1,16 metros por segundo ao quadrado. Esse vetor aqui, ele faz um ângulo de 27 graus com o eixo horizontal. Para encontrar esse ângulo, né, basta fazer o arco tangente, né, da projeção em y pela projeção em x. Tranquilo? Maravilha. No entanto, quando Newton enunciou a sua segunda lei para o movimento, ele não fez isso naquela forma que vocês aprenderam lá no prezinho, como força igual a massa vezes aceleração. Na verdade, ele enunciou a lei em termos de momento linear. E esse é o nosso próximo ponto que nós vamos discutir. A expressão matemática para o momento linear está escrita aqui, ó.
P igual a m vezes v, onde P é o momento linear, m a massa da partícula, v é a velocidade em que ela se encontra. Tá certo? O momento linear também é conhecido como quantidade de movimento. Vocês já provavelmente viram em alguns livros escrito dessa forma. Mas qual seria o significado físico do momento linear? Imagine uma certa situação. Você está parado sobre uma superfície, sem atrito, e vem na direção de vocês duas caixas, com a mesma velocidade. Mas uma dessas caixas está cheia de plástico e a outra está cheia de chumbo. Certamente você vai imaginar que é mais difícil tentar parar a caixa de chumbo do que a caixa de plástico, correto? E faz todo sentido, uma vez que o chumbo é mais denso, né, do que o plástico, aquela caixa de chumbo, então, ela tem mais massa, vamos dizer assim, se as duas caixas tiverem o mesmo volume. Agora, considere duas caixas de mesma massa, por exemplo, duas caixas de plástico, tá certo? Só que elas vêm em sua direção com velocidades diferentes. A primeira com uma velocidade de 10 km por hora e a segunda com uma velocidade de 30 km por hora. Qual seria mais difícil de tentar parar o movimento? Certamente você deve ter pensado, com certa lógica, que é mais difícil parar a caixa que está com velocidade maior. E isso faz todo sentido. Então, o que seria o momento linear? O momento linear seria uma tendência, eu vou usar essa palavra tendência aqui com certo cuidado, tá? É mais no sentido de situação de inércia, tá? Ao objeto continuar em seu estado de movimento, tá ok? Isso seria a definição física de momento linear. E, tendo isso como verdade, podemos escrever aqui como foi a segunda lei de Newton, né, da forma que ele enunciou. Ele enunciou dessa forma: a força resultante sobre uma partícula é igual à taxa de variação temporal de seu momento linear em um referencial inercial. Tá certo? Então, essa aqui é a segunda lei de Newton. Como escrever isso na forma de uma equação? Bom, força resultante é igual à taxa de variação, né, temporal do momento linear. Isso significa a variação do momento linear em relação ao tempo, então dp/dt. Assim, somatória de forças igual a dp/dt. Essa é a segunda lei de Newton, né, escrita em termos de momento. Aí vocês podem perguntar, mas poxa vida, de onde vem então aquela ideia de somatória de força igual a ma? É simples. Você tem aqui que o momento linear é massa vezes velocidade, é só substituir essa expressão aqui. E aí, temos o P é m vezes v, né? Então a derivada temporal do momento, massa é constante, sai do operador diferencial de tempo. Você tem m dv/dt e olha só, dv/dt é a aceleração, m vezes a. Tranquilo? Quando estivermos lidando com um sistema de partícula, a expressão para o momento linear é escrita assim, ó, P do centro de massa igual a m vcm, onde o m é a massa total do sistema de partícula, né? E o v é a velocidade do centro de massa desse sistema. E assim, a segunda lei de Newton, né, tomando em consideração o sistema de partícula escrita em termos de momento, é escrita assim, somatória de forças, né, somatória de todas as forças externas, igual a dp/dt, onde o p aqui é do centro de massa. Os índices da somatória vão de 1 até n, onde n seria o número de partículas que o sistema possui. Tá ok? Bom, se temos entendido direitinho o que é um momento linear, podemos passar para um dos pontos mais importantes desse assunto, que é a conservação de momento linear. Nesse caso, quando estamos falando de conservação de momento linear, significa que ela é uma lei da natureza, assim como a conservação de energia. O momento não pode ser criado e tampouco destruído, assim como energia. Tá? Por um sistema fechado e isolado, ou seja, não há alteração de número de partículas e não há forças externas, né, agindo sobre o sistema, nós temos a nossa segunda lei de Newton escrita como somatória de forças igual a zero. Se isso é verdade, dp/dt é igual a zero. E olha só, para que esse dp/dt seja igual a zero, P tem que ser constante. Tá certo? Então tá aí, ó.
Se P é constante, significa que o momento linear antes de um determinado evento, por definição, tem que ser igual depois que o evento ocorre. Tá certo? Na verdade, essa aqui é como se fosse uma prova da primeira lei de Newton. Se você não tem forças agindo, né, sobre a partícula, ela vai continuar no sistema inercial o seu movimento retilíneo uniforme indefinidamente, com P constante. Tá ok? Vamos aplicar esses conceitos, né, a alguns exemplos aqui. Vamos começar com esse aqui. Ele fala o seguinte: uma série de balas, todas de massa 3,8 gramas, é disparada horizontalmente com uma velocidade de 1.100 metros por segundo, né, contra um bloco de madeira de massa M 12 kg. Ele se encontra inicialmente em repouso sobre uma mesa horizontal. Desprezando o atrito do bloco com a mesa, ele pede a vocês qual a sua velocidade depois de ser atingido por 8 balas. Então nós temos o nosso esquema aqui. Ó. Temos as 8 balas, né, com velocidade v, que vão atingir esse bloco M sobre essa superfície sem atrito. Para o nosso referencial, considere ao longo do eixo X aqui o horizontal. Tá? Para isso, vamos usar conservação de momento. P0 igual a PF. Então está aqui. Qual que é o momento inicial? No momento inicial, nós temos ali as 8 massas, né, vezes a velocidade, que são o momento das 8 balas. Eu multipliquei por n aqui, onde esse n é igual a 8, tá? O momento inicial do bloco de matéria é zero, porque a velocidade dele é zero. Ocorreu o evento. Qual que é o evento nesse caso? O choque das balas com o bloco. Qual que é o momento final? Depois que houve o choque das balas com o bloco com as balas, né, saiu com uma velocidade v. Você quer encontrar essa velocidade v. Então o momento final agora vai ser a massa total, né, do bloco com as balas vezes a velocidade com que ele saiu. Então você tem a massa inicial do bloco mais n vezes m, né, n sendo 8, né, e m sendo a massa das balas, vezes a velocidade que queremos determinar. Isolo v, nós temos n sobre e mais n vezes v. Substituindo os valores numéricos aqui, você encontra 2,8 metros por segundo. Para escrever essa velocidade na sua forma vetorial, como o movimento ocorre apenas ao longo do eixo x, né, como nós traçamos nosso referencial aqui, basta multiplicar pelo vetor correspondente, que no caso é o x. Assim temos Vx de x igual a 2,8 metros por segundo dx. Uma contração de notação, né, da componente v com a direção te dá o v vetor. Assim, a velocidade do final do bloco com as balas é escrita na forma vetorial dessa forma aqui, tá? 2,8 metros por segundo dx. Vamos fazer então agora mais um exemplo. Esse aqui é o seguinte: um canhão de massa 1.300 kg dispara uma bala de massa M 72 kg na horizontal com uma velocidade de 55 metros por segundo em relação ao canhão, que recua sem atrito com uma velocidade v em relação à Terra. Então a letra A ele pede qual é o valor desse v. No caso, então, vai ser a velocidade do canhão em relação à Terra. Bom, agora nós temos um movimento relativo aqui. Nós temos velocidade da bala em relação ao canhão e queremos do canhão em relação à Terra. Então nós vamos fazer o nosso diagrama, né, referencial aqui. Temos o referencial inercial, né, sempre o primeiro, que é a Terra. Aí nós temos o nosso referencial canhão e a bala. Bom, estou chamando então de xbt a distância da bala em relação à Terra. Estou chamando de xct a distância do canhão em relação à Terra. Quando eu falo Terra, é um ponto na Terra ali, um ponto parado, tá certo? E temos a distância relativa entre a bala e o canhão. Como vocês podem ver, xbt é igual à soma de xcb mais xct, né, que eu escrevi aqui. Como eu tenho valores de velocidade, eu posso escrever essa equação em velocidade simplesmente fazendo a derivada temporal dela.
Então eu tenho agora, olha só, ddt de xbt mais ddt xct mais ddt xcb. Isso aqui vai ser velocidade bt, velocidade ct, velocidade cb. Ok? O exercício nos forneceu o VCB, a velocidade da bala em relação ao canhão, de 55 metros por segundo. Então, esse cara nós conhecemos. Nós queremos encontrar a velocidade do canhão em relação à Terra. Então, nós queremos encontrar o VCT. Tá certo? E para o nosso referencial, olha só, o canhão vai para a esquerda e a bala vai para a direita. Então, já sabemos de cara que a velocidade para o nosso referencial, que nós vamos encontrar ali, vai ser negativa. Bom, então agora vamos à conservação do momento linear. O momento linear antes do evento tem que ser, por definição, igual depois que o evento ocorreu. Nesse exercício, qual é o evento? O evento é o disparo, quando ocorre o disparo da bala. Então, inicialmente, qual que é o momento linear? Tem que ser zero, porque a bala e o canhão, né, não tem velocidade. Por isso eu tenho aqui, ó, massa do canhão mais massa da bala vezes a velocidade inicial é igual a zero. Depois que ocorreu o disparo, você tem ali massa do canhão vezes a velocidade do canhão em relação à Terra e a massa da bala vezes a velocidade da bala em relação à Terra. Nós sabemos que essa velocidade aqui é negativa, mas vamos imaginar que a gente não soubesse. Tá? Então eu não vou colocar o sinal negativo aqui, que permitiria encontrar o módulo depois. Então vamos lá. Eu tenho a expressão VCT e VBT. O VBT, que é a velocidade da bala em relação à Terra, é a soma de VCT mais VCB. Nós temos aqui uma equação com duas variáveis e temos uma outra equação com duas variáveis. Basta isolar uma e substituir na outra. Então eu vou substituir o meu VBT aqui. Tá? Então agora ficou ó, MB vezes VCT mais VCB, mais massa do canhão vezes VCT, né? Esse termo aqui. Repara que agora nós temos uma equação que está escrita em termos de uma única variável que a gente não conhece, que é o que a gente quer encontrar, que é o VCT. Isolo o VCT. Né? Para isso temos ali, né, faz a distributiva aqui, temos MB VCT mais MC VCT mais MB VCB, igual a zero. Isolando o VCT, tem MB mais MC, igual a menos MB VCB. Passa dividindo e está lá. Ó. Temos VCT igual MB VCB sobre MB mais MC. Então essa aqui é a velocidade do canhão em relação à Terra. Como era de se esperar, olha só, encontramos com sinal negativo. Substituindo os valores numéricos aqui, você encontra o valor de menos 2,9 metros por segundo. E para escrever essa expressão na sua forma vetorial, como o nosso movimento está ao longo do eixo horizontal que a gente considerou eixo x, estou multiplicando pelo versor x. E aí temos que VCT e x igual a menos 2,9 metros por segundo e x. A contração de notação do módulo com direção te dá o v vetor. E está aí a velocidade vetorial do canhão em relação ao referencial terra igual a menos 2,9 metros por segundo na direção x. Na letra B ele pede qual é o valor de VT. Esse VT, esse Vzinho T, para o nosso problema é a velocidade da bala em relação à Terra. Bom, como nós já encontramos aqui, né, essa velocidade da bala em relação à Terra, escrita em termos do canhão em relação à Terra e da relativa, é só substituir ali. Olha lá, temos aqui ela de novo, né? Então nós temos o menos 2,9 mais 5,5. Desculpa, 55. Isso dá a velocidade da bala em relação à Terra como 52,1 metros por segundo. Vai escrever essa expressão, essa velocidade na sua forma vetorial, multiplica pelo versor correspondente, e assim a contração de notação do módulo com direção te dá o v vetor, né? 52,1 metros por segundo. Bom, é natural que essa velocidade seja um pouco menor do que a velocidade relativa, uma vez que, do ponto de vista do observador na bala, ele também vê o canhão se afastando.
Então a velocidade, nesse caso, em relação ao canhão, é maior do que um observador parado na Terra. Beleza então, pessoal? Bom, a aula de hoje então fica por aqui. Como vocês viram, nós fizemos aí alguns exemplos, né, do livro. Eu pediria que vocês fizessem os demais exemplos, né, que estão ali. E na próxima aula a gente se encontra novamente. Então, até mais, pessoal.